Queridos, a paz do Senhor. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro cujo qual foi feita a leitura devocional. Evangelho de Marcos, ou melhor, de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, versículo a partir do 46. Serei breve e extremamente objetivo naquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Faremos a leitura em seguida, usaremos uma palavra de agradecimento para não cansar os irmãos. Os que encontraram gentilmente nos acompanhem. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga amém. Sente-se, por favor. Orado já foi. Eu quero louvar, sobretudo, a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que Ele nos concede de, pela primeira vez, estarmos aqui na ADUD, igreja esta presidida pelo pastor Marcos Pereira, um homem a quem nós devotamos admiração, apreço e um carinho imenso. Nós conhecemos o pastor Marcos ali em Camboriú pela primeira vez, estávamos com o pastor Napoleão Falcão, e foi muito marcante aquele momento em que estivemos juntos. Salvo engano, em 2011. 2011. E por essa razão, nós estamos bastante felizes. O reencontramos em um voo vindo da Paraíba. Sou de João Pessoa, na Paraíba. Estávamos vindo pregar num encontro de pastores, quando nós nos encontramos em um mesmo voo. Por esta razão, ficamos bastante felizes. Estendo os meus agradecimentos aos amigos que comigo estão. O pastor Antônio Carlos, o pastor Marcelo, o obreiro Vinícius. Eu estou com o pastor Marcos, foi embora. O Vinícius, enfim, o pastor Vaguinho, todos os demais, os obreiros aqui, que ladeiam o pastor Marcos, são tão idôneos quanto a mim para fazerem uso da palavra. Entretanto, por bondade de Deus, eles declinaram de suas oportunidades para ouvirem Deus falar através deste canal. Amém? A todos vocês, o meu apreço, o meu carinho e a minha admiração, em nome de Jesus. Aos que já comigo acompanharam, preste atenção nessa breve reflexão, por favor. O cenário é extremamente conhecido. Jericó. Jericó era uma cidade de passagem. Preste bastante atenção nessa introdução. Ela é fundamental. Jericó, pastor Marcos Siqueira, Deus lhe abençoe. Nós nos conhecemos em uma extensão dos Gideões. Naquela oportunidade estávamos ministrando aonde ele estava lá. Portanto, Jericó era uma das cidades extremamente importantes da Palestina. E a despeito, ou não obstante, perdão, as demais cidades, essa especificamente no texto em que fizemos menção, ou que fora lido como texto base deste culto devocional. Jericó também era uma cidade estratégica, tendo em vista ser ela a última cidade a chegar em Jerusalém. Distava de Jerusalém cerca de 25 quilômetros, e naquele contexto, para aquela época, neste contexto para aquela época, 25 quilômetros
era extremamente exaustivo e cansativo, tendo em vista as montanhas íngremes, a região acidentada, sinuosa, de uma geografia extremamente sinuosa. Eles gastavam cerca de um dia de viagem para chegarem ou para trilharem 25 quilômetros de Jericó a Jerusalém. Nota de rodapé, guarde ela, por gentileza. Havia também, atrelada a esta cidade, algo bastante interessante e bem peculiar para este contexto. O sacerdote em ascensão e em atividade era Caifás. Contudo, Caifás havia recebido o governo de seu sogro, Anás. Anás, naquela época, ele dominava. Anás, ele era auferido a partir da administração do templo. Obviamente, quem era para ser auferido a partir dessa oportunidade era Caifás. Entretanto, Caifás, como sendo o genro de Anás, ele que era um instrumento cujo qual Anás utilizava para se auferir. E nesse meio tempo, nesse inteirinho, senhoras e senhores, a oportunidade que as pessoas tinham durante este contexto de Páscoa, a festa da Páscoa, para levarem consigo o seu sacrifício, não apenas os judeus propriamente ditos, não apenas aqueles genuinamente puros da religião judaica, ou do povo judeu propriamente dito, da nação judia, não, mas também os prosélitos, aqueles que se faziam judeus. Estes também traziam consigo os seus animais. Segundo John MacArthur, escrevendo o seu livro A Morte de Jesus, ele vai dizer que cerca de 3 milhões de cordeiros eram sacrificados nessa oportunidade. E foi exatamente nesse contexto onde Jesus está se dirigindo a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Jesus está se dirigindo para ser morto. Jesus está se dirigindo para ser sacrificado como o Cordeiro Pascual. Não precisaria mais dessa morte sazonal. Não precisaria mais dessa morte de tempo em tempo dos cordeiros, para que então expiassem o pecado daquela nação. Seria um sacrifício único, eficaz e suficiente. O sacrifício de Cristo, que é atemporal, é o sacrifício que perdoou os nossos pecados no passado, perdoa no presente e já perdoou os nossos pecados no futuro. Este é o chamado sacrifício vicário do Senhor Jesus, isto é, morreu em nosso lugar. Senhoras e senhores, prestem ou redobrem a sua atenção, por gentileza. É exatamente dentro deste contexto, aonde Jesus está se dirigindo para esta cidade por nome de Jericó. Por quê, pastor? Tendo em vista ser Jericó a última cidade para se chegar a Jerusalém, ela também era uma cidade de estratégia para eles se recobrarem do cansaço das demais cidades, da exaustão imprimida pela vontade de chegarem a Jerusalém. E eles paravam, eles faziam uma pausa em Jericó para não viajarem durante a noite. Por quê, pastor? Tendo em vista essa realidade da festa da Páscoa, muitos piratas, muitos ladrões, eles se conglomeravam ao longo deste caminho para assaltear, para roubar, para despojar aqueles que por ali passavam. Por essa razão, eles não insistiam em viajar durante a noite. Aproveitavam para que a noite, se fosse o dia, raiasse, e então eles imprimiam e empreendiam jornada até chegarem em Jerusalém. E nessa oportunidade também era aplicada por ordem suprema de Roma a bênção da duplicidade de esmola. Ou seja, todos os molestados que viviam em Jericó, eles tinham a oportunidade, isso de forma legal, por Roma, de serem abençoados duplicadamente, tendo em vista o número de sacerdotes não comportar. Lá em Jerusalém, o número era de aproximadamente 22 mil sacerdotes. Parte deles foram divididos para que morassem em Jericó. Parte morava em Jerusalém e parte desses sacerdotes moravam em Jericó. E então estes sacerdotes que moravam em Jericó recebiam a ordem de quem? De Caifás? Não, de Anás.
A ordem era para que quando estes prosélitos, bem como os nativos, os genuinamente judeus, subissem de Jericó para Jerusalém, tivessem seus cordeiros reprovados, porque haviam cordeiros pré-aprovados por Anás, e isto na tentativa de aumentar o seu império, de aumentar a sua fortuna. Portanto, quando eles estavam por subir, os sacerdotes paravam e reprovavam seus animais. Logo, reprovando os seus animais, eles apresentavam um animal perfeito e diziam: este animal tem a chancela, este animal está aprovado por Anás. Portanto, abandonem este animal que está reprovado e adquiram outro animal, agora pré-aprovado pelo nosso sumo sacerdote Anás. Entretanto, na ocasião, quem estava em ascensão e ofício sacerdotal era Caifás. Senhoras e senhores, é dentro deste contexto que surge um homem que Marcos faz a questão de fazer menção. Haviam diversos molestados que ali estavam. A última, preste atenção, a última classe social era chamada classe dos miseráveis. E dentro da classe dos miseráveis estavam as mulheres, estavam as prostitutas, estavam os cegos, estavam os pobres e os publicanos. Estes eram os segregados, a escória da sociedade. Estes eram os espúrios. Esses estavam aquém da realidade. E, portanto, o que lhes restava era apenas a capa romana, para que eles legalmente pudessem mendigar e receber naquela oportunidade a bênção da duplicidade. Quando na oportunidade esse cego, filho de Timeu, ele se destaca dos demais que ali estão. Mesmo sendo ele miserável, mesmo sendo ele inexpressivo, ou melhor, não tendo expressividade alguma no contexto, diz a Bíblia que uma multidão vai se aproximando, não obstante as demais que já saíram. Haviam multidões que se conglomeravam em Jericó para ir de encontro a Jerusalém, para oficiarem ali o sacrifício. Na oportunidade, este homem, ele se depara com uma multidão que vai passando, e ele consegue distinguir, a partir de uma das faculdades que lhe restou, das 5 ele perdera uma, a visão, mas das 4, uma delas estava extremamente aguçada, que era a sua audição, a ponto de ele começar, ou melhor, a ponto de ele distinguir o tropel, isto é, o barulho que surgia das pegadas dos que por ali passavam. Ele distinguiu, e ele viu que a multidão que por ali passava não era uma multidão comum. E, portanto, ele gritou, ou melhor, perguntou: quem está passando? Alguém imediatamente o replica dizendo: Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? E não só Jesus. Na Palestina, nessa oportunidade, haviam diversos Jesus. Contudo, o de Nazaré é só um. E este Jesus de Nazaré, por onde passava, ele causava. Por onde passava, ele mudava o clima. Por onde passava, alguma coisa acontecia. Ele quebrava todo o marasmo. Ele quebrava a rotina. Ele mudava a história. E como de fato aconteceu. Preste bastante atenção no tempo que ainda me resta. Prometo não lhes cansar. Não quero ser exaustivo, contudo, bem objetivo. E quando Jesus vai passando com essa multidão em sua volta, diz a Bíblia que quando ele é reportado acerca da pergunta que ele fizera, ele não se demora. Senhoras e senhores, nós não estamos tratando de uma pessoa comum, estamos tratando de um miserável. Ele está na última classe social que figura aos romanos. Os judeus estavam sob o jugo pesadíssimo de Roma. E nesse aspecto também social. Estamos falando também de uma pessoa que ouviu desde criança falar acerca do Messias. E para um judeu tratar acerca do Messias, um judeu jamais abria mão dos seus princípios. Jamais abria mão do catecismo que recebera de seus pais e tutores, dos seus aios. Jamais eles abriam mão.
E quando falaram para ele que era Jesus de Nazaré, se dizia naquela oportunidade que esse Jesus poderia ser o Messias. Logo, ele conclui: se ele for o Messias, a minha causa será assistida, o meu problema será resolvido. Por que ele conclui isso, pastor? Estando na classe dos miseráveis, ele também é cego. E Jesus veio também para dar vista aos cegos como Messias. E ele não se demora e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não diz Jesus de Nazaré, não. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Haviam 3 oportunidades pragmáticas, cujas quais os judeus oravam. Eram elas a hora terceira, a hora nona, a hora sexta e a hora nona. Dentro dessas 3 oportunidades, eles utilizavam de uma frase que ficou comum entre eles. Era mais ou menos assim, uma espécie de jargão para todos eles, quando eles começavam a orar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós e traz-nos a paz. Isto se referindo ao Messias. O termo filho de Davi é um termo dirigido ao Messias prometido. E quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está declarando: apesar de ser miserável, apesar de estar segregado, aquém da realidade, aquém da sociedade, todos estão passando e não estão dando a mínima para mim. Mas eu, como bom judeu, aleluia, eu acredito peremptoriamente que tu és o Messias prometido. Imediatamente segure, gentilmente. Imediatamente replica a multidão que estava com Cristo Jesus e diz: cale a sua boca, ele não vai te ouvir. Por quê? Pastor Vaguinho, sabe por quê? Porque ele era miserável. E aqueles que passavam por ali na oportunidade só tinham uma coisa a fazer: lançaram a moeda. Alguns deles cegos, eles ficavam tateando no chão apenas, tentando alcançar o zunido da moeda. Eles eram pouco, ou melhor, absolutamente, eles não eram favorecidos. Nessa oportunidade, quando as pessoas começam a dizer, ou algumas delas começam a tripudiar o seu clamor, declarando ser ele o Messias, olhando para ele e dizendo: é melhor que você fique calado, ele não vai te ouvir. Diz a Bíblia que ele intensifica o clamor, tira o prefixo, tira o nome Jesus e continua chamando ele de filho de Davi. Nossa, parêntese aberto para fazer uma breve aplicação. Glória a Jesus. Gentilmente olhe para o seu irmão. Prometo não lhes cansar com isso. Apenas uma dinâmica para que você não durma. Pegue na mão do seu irmão gentilmente e diga para ele: não se importe em criar mecanismo de defesas e autojustificação. Permaneça focado e intensifique o seu clamor. Não se preocupe em criar mecanismos de defesa e autojustificação. Ao contrário disso, intensifique o seu clamor focado em Jesus de Nazaré. Glória! Eu tenho foco, e o meu foco é: eu acredito que sendo ele o Messias, a minha história não será mais a mesma. E se ele atentar para o meu clamor, eu tenho certeza que aqui eu não vou mais ficar, porque ele vai tirar-me deste lugar de opróbrio, de vergonha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O parêntese permanece aberto. Levante uma de suas mãos gentilmente e glorifique ao Deus que está nesta noite aqui. Exalte ao nome dele, dê a ele o que ele de fato merece e espera de mim e de você. Olhe para o seu irmão gentilmente mais uma vez e diga para ele: não discuta, não tente se auto-justificar, não perca tempo em bater boca com a
multidão que está lhe rechaçando, lhe oprimindo, achincalhando, lhe aviltando. Não perca tempo com isso. Adore ao Senhor, intensifique o seu clamor objetivo. E o clamor objetivo é chamar a atenção de Jesus de Nazaré. Temos a tendência, como homens de natureza caída, impregnada pelo pecado e propensa ao mesmo. Olhe para cá. Temos a tendência de imiscuir o Deus que servimos, de superestimar os problemas que tão de perto nos rodeia, sufoca e nos encalça. Por vezes nos acabrunhamos, acreditando que Deus nos esqueceu. Gritamos, às vezes superficialmente, que Ele é, que Ele tem, que Ele faz, quando essencialmente falando, permanecemos amordaçados por nossa incredulidade. É fácil declarar que Deus é Senhor, superficialmente falando. É fácil declarar que Ele é Deus, quando isso sai apenas de maneira superficial. Permita-me, pastor Marcos Pereira, nós estamos vivendo um dos piores momentos da igreja na terra. Um dos piores momentos da igreja na terra. Nós estamos vivendo uma realidade decadente e sumária. Glória! Mas isso me traz à memória, sabe o quê? Que todos os avivamentos, eles foram precedidos por intensas e fortes perseguições. Todos os avivamentos da história foram precedidos por intensas e fortes perseguições. Isto me dá base e a propósito, isto me dá arrimo pela Bíblia Sagrada, de que nós estamos prestes a ser alcançado por um avivamento jamais visto em toda a história da humanidade. Quanto mais perseguirem a igreja, tanto mais ela será projetada para a eternidade. Quanto mais perseguirem a igreja, tanto mais ela será projetada à eternidade. O momento em que mais a igreja cresceu foi no século I, mas foi no século I que mais a igreja gemeu. Ela gemia, mas estava focada. A igreja não se auto-justificava. A igreja não batia boca com a opinião pública. A igreja continuava dizendo: Maranata, 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 Maranata. Pare de criar artifícios humanos para se autodefender. Você tem um advogado. Quem se submete a este rei tem em seu favor os benefícios deste reino. Glória! Adoia caima seminaia subiência. Glória a Deus. Eu vou repetir, não perca tempo, ou não seja, lamentavelmente, menino, no que diz respeito a entender que o Deus que você serve permanece no controle, apesar da perseguição que está te encalçando. Apesar da ingerência do inferno, apesar do sistema está se contrapondo contra a igreja tem dono. Glória! A igreja tem dono. A igreja não é órfã. Glória! Cristo Jesus declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, essa palavra no original, as portas do inferno, é os portões do inferno. Ou seja, a resistência por parte da ingerência infernal não vai suportar a marcha permanente, constante, impoluta, altaneira da igreja em direção à submissão, vontade soberana e absoluta deste Deus. Aleluia!
Não, quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja vai crescer. Esta igreja, que ainda que esteja sendo atingida, ela permanece ouvindo, ela permanece ouvindo, ela permanece ouvindo, ela permanece ouvindo a voz deste Deus que tem, que é, que faz, que pode, que manda, que comanda, que rege, que tem a batuta da regência em suas mãos. Aleluia! Cale a sua boca. E aí, você vai calar? Você vai calar a boca? Mas a sua condição é desfavorável. Os recursos são poucos, ou quase nenhum, ou nenhum. O que me resta é recorrer a alguns artifícios humanos. Não! Você não vai recorrer a artifícios humanos algum. Quem permitiu foi Deus. Quem tem o controle é Deus. E quem vai tirar é Deus. Deus disse: eu vou disciplinar o meu povo por uma nação pagã, por um rei déspota. Mas eu irei tirar este povo da disciplina em um tempo definido. O Deus que permite entrar é o Deus que tira. Aleluia! Senhoras e senhores, o que eu estou vos falando nesta noite é evangelho. Eu não abro mão de pregar o evangelho. Glória! Preste atenção. Paulo escrevendo uma de suas cartas. Agora a igreja de Roma, igreja que ele nunca visitou. Nunca visitou. Mas é o evangelho de Deus. Glória! A carta aos Romanos, teologicamente considerada como o evangelho de Deus. O capítulo 8 era considerado como o pico do Everest, pelos teólogos. E é no capítulo 8, e o versículo 28, que Paulo vai declarar: todas as coisas cooperam, olha o termo, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Não se escandalize com o que eu vou falar. Sustente-se em sua cadeira, porque isto é Bíblia. Tanto o mal quanto o bem estão no controle de Deus para conspirarem para a sua glória. Glória! E glória! Deus não está alheio ou mesmo indiferente a nada do que acontece, absolutamente, porque Ele é eterno. C.S. Lewis, falando sobre a eternidade de Deus, ele, naquela ficção, ele escreveu algo bastante interessante que me deixou encucado, mas também é bonito. Deus é tão eterno, mas tão eterno em sua eternidade, que Ele entra na eternidade, faz o seu querer, efetua a sua vontade, sai dela sem que ela mesmo perceba. Isto é soberania. Deus é tão eterno, mas tão eterno, que Ele entra na eternidade, efetua seu querer e sua vontade, sai da eternidade sem que ela mesmo perceba. Ele declarou, Isaías catalogou: ainda antes que houvesse o tempo, eu já existia. Ainda antes que houvesse era, eu já era. Você não serve a um Deus qualquer, você serve ao Deus que é criador dos céus, da terra, um Deus que tem, um Deus que pode, um Deus que está no controle. E esta noite é noite de milagre, esta noite é noite de Jesus parar para ouvir o seu clamor.
Gentilmente, permita-me, pastor, vamos nos colocar de pé. Eu não vou pregar todo o sermão. Aqui basta para entendermos que a oportunidade é essa. É hoje. Eu não vou mais perder tempo em estar me auto-justificando ou procurando criar mecanismos de defesas na tentativa de responder à opinião pública. Não, eu vou intensificar objetivamente a minha oração, o meu clamor. E quando ele declara Jesus, filho de Davi, em seguida ele faz filho de Davi, Jesus para. Quando Jesus para, ele converge, ele muda a direção. Agora há uma intriga em todos, tomou conta de todos os que ali estavam. Ora, Jerusalém é para lá. Por que ele agora converge de volta ao começo? Porque um miserável lhe chamou a atenção. Glória. Um miserável aquém da realidade. Você sabe qual era a classe de Jesus? Social? John MacArthur, escrevendo o seu livro, intitulado A Parábola do Filho Pródigo, ele vai dizer que Jesus fazia parte da penúltima classe social. A última eram os miseráveis. Jesus estava na penúltima. Ele sabia o que era ser um miserável. Ele sabia o que era ser achincalhado. Outra oportunidade disseram assim de Jesus: quem é este que fala tão poderosamente, sendo ele filho de José, filho de Maria? Ou seja, ele não tem recursos para bancar faculdades. Aleluia, glória. Por que ele não tem recursos? Porque ele é artesão, carpinteiro. E como fala tão impactantemente. Glória, louvado seja Deus. Ele fala impactantemente porque a sua faculdade, ela não é terrena, ele é reitor por excelência. Oh, aleluia. E foi este Jesus, impactado por este miserável, que para e diz: mandai-o chamar, trazei-o até mim. E quando, queridos, isso aqui não é uma revelação, não há revelação além da revelação. A maior revelação é a Bíblia. Isso aqui é um esclarecimento daquilo que está escrito. Eu penso que nesse instante, os mesmos que disseram, cale sua boca, ele não vai lhe ouvir, agora são os mesmos que voltam e dizem, tem bom ânimo, ele manda chamar. Como é que é, pastor Sinésio? Tem de bom ânimo, ele manda te chamar. Se você permanecer batendo boca, você vai criar inimizades. Mas se você permanecer focado, além de você chamar a atenção do Senhor, você vai mudar a visão de alguém a seu respeito. Glória. Como é que é, pastor Sinésio? Se eu for bater boca, eu vou criar inimizade. Mas se eu não bater boca e como permanecer focado, além de chamar a atenção do céu, eu vou mudar a concepção das pessoas a meu respeito. Daqueles que eram contrários a mim, agora vão a ser a meu favor. Vem cá, ele manda te chamar. Como é que é? Eu sim, você é cego. A Bíblia diz que de um salto ele põe-se de pé e lança de si a capa. Você sabe o que é lançar a capa romana no chão? É sentenciar-se à pena capital. A pena capital naquela época era a morte. Ninguém lançava a capa romana no chão. E quando ele lança a capa, ele lança com um objetivo. Por quê? Quem é que vence a morte? Quem foi que mandou chamar? Ainda que a capa foi lançada no chão, a vida estava de frente da morte. Ele sabia que estava sentenciado. Ele iria morrer se ele não fosse o Messias. Mas a sua convicção era tanta de que ele era o Messias, que ele lança a capa no chão e vai em direção a Jesus. Ele está ainda a palpadelas. Alguém segura em suas mãos e leva até lá. Por quê, pastor Sinésio?
todos os que são chamados e vocacionados por Deus, a morte já não mais tem poder sobre ele. Glória! Eles passaram da morte para a vida e nunca mais vão voltar à beira do caminho a viver sob a tutela desse sistema figuradamente romano que toma conta da existência atual. Esse Jesus de Nazaré permanece chamando: vem cá, sai debaixo do jugo de Satanás. E quem tem foco em Jesus, quem não abre mão de acreditar nele, ele sabe o que pede. Ele queria ver, era o seu desejo voltar a ver. Charles Spurgeon, em um de seus sermões, declara que o cego, ele desejava voltar a ver a luz do governador do dia, que era o sol. Para sua surpresa, quando ele chega diante de Jesus, ele não tem dúvida do que quer, pois para isso ele clamou. Que é isso? Por que ele clamou, pastor Sinésio? Porque sendo ele o Messias, devolveria a ele a visão. Porque ele veio para dar vista aos cegos como Messias. Quando Jesus pergunta a ele, imediatamente responde: eu quero ver. Jesus replica dizendo: veja, a sua fé lhe salvou. Para a sua surpresa, ele não vai ver o governador do dia, ele vai ver o sol da justiça, governador de todas as coisas, Jesus de Nazaré. Ao que Jesus responde para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas o termo no original é segue, segue. Aquele que estava humilhado, rechaçado, achincalhado como escória da sociedade, agora é inserido no caminho daqueles que estão indo para Jerusalém, agora não mais cego, mas enxergando o Cordeiro de Deus. Estes que aqui estão, um dia tiveram a bênção e a graça de ter o caminho cruzado por Jesus de Nazaré, e ele clamou, a nossa voz também foi ouvida, e nós nos encontramos com ele, e todos estão indo de Jericó a Jerusalém, e nós iremos nos deparar com o Cordeiro não mais sacrificado, mas vivo, à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar, e aqui eu concluo: aonde está em nosso meio uma alma que está afastada do caminho do Senhor? Dê um sinal que eu quero lhe conhecer. Levante sua mão e dê um sinal que está afastado. Deus abençoe. Mais alguém? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus abençoe. Mais alguém? 8. Todos esses que levantaram a mão. 9. Venham aqui à frente agora fazer uma aliança com Deus. Rápido. Se reconciliarem com o Senhor. O tempo é curto. Rápido, rápido, rápido. O meu objetivo foi pregar o evangelho e glorificar a Cristo a partir das vossas vidas. Isto. Rápido. Isso. Vaguinho, como é o nome dele, Vaguinho? Cadê? Vaguinho. Pastor Vaguinho, como é o nome dele? Galo. MC Galo. E os outros dois? Já são convertidos? Só o Playboy é convertido. E ele? Gil não. É hoje a aliança? Olha aí. Mais alguém que está afastado? Quem nunca foi evangélico aqui, levante a mão. 1, 2, 3. Só os que nunca foram e que desejam hoje fazer uma aliança com Deus. Vem embora, meu filho, chega. Vem. Isso. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso dever é expor o evangelho. Convencer é o Espírito. Eu expus o evangelho. As vistas que estavam embaraçadas pelas escamas do pecado, agora nesse instante estão sendo, glória, 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 arrancadas pelo poder da graça. Venha, isto. Quantas almas aqui estão? Quantos?
Me ajude, por favor. (17) 19. Mais alguém? Preciso voltar o trabalho ao pastor. Mais alguém? Mais alguém? Agora estendam as mãos para cá. Glória a Jesus. Que coisa linda. O culto, pastor Marcos Pereira, não poderia terminar diferente. O culto está completo. O Deus glorificado e as almas se rendendo aos seus pés. Glória. As mãos erguidas em direção a essas vidas. Nós vamos orar agora por eles. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar essas vidas que estavam à beira do caminho, mas o Senhor nesta noite decidiu arrancá-los desse estágio ou desse estado, devolvendo-lhes a alegria, devolvendo-lhes a perspectiva de vida, devolvendo-lhes e fortalecendo a esperança. Portanto, nesse instante te pedimos, Senhor, segure bem firme em suas mãos, firme seus passos, que eles não saiam do caminho para a direita e esquerda, que eles não venham retroagir, mas que eles permaneçam firmes em direção a Jerusalém, porque de Jericó estão saindo. Pai, em nome de Jesus, escreve seus nomes no livro da vida, e que a partir deles, seus familiares, aonde quer que eles possam ir e estar, sejam contagiados pela glória de Deus, que é Cristo Jesus, que passou a habitar em seus corações. Como ministro da tua palavra, eu te peço, apieda-se, Senhor, dessas almas, deste mundo vil, putrefado, decadente, miserável, para que eles permaneçam acreditando no Senhor, que o Senhor vai vir na sua parousia para levar consigo a sua igreja. Aleluia! Em nome de Jesus, a igreja diz: dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Dê as boas-vindas aos novos decididos. E o pessoal da secretaria tem a incumbência de pegar seus nomes e fazer o procedimento de praxe. Deus abençoe aos senhores. O meu muito obrigado, pastor Marcos Pereira, pela liberdade que o Senhor nos dera de poder pregar o Evangelho. Os nossos materiais em DVD estão lá fora. Custa apenas R$10. Leve consigo para sua casa e seja aprimorado nos seus conhecimentos, alimentado também, bem como acrescido na fé e fortalecido na esperança. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.